Em setembro de 2019, aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso. Nas reuniões, eu era elogiado pela minha comunhão, meu entendimento rápido e bom calibre. Mais tarde, fui escolhido como líder de equipe e pouco depois, como diácono evangelístico. Depois disso, cumpri meus deveres mais ativamente. Comecei a pregar e a organizar reuniões. Os irmãos gostavam da minha comunhão e o líder elogiava meu trabalho. Isso me deixou muito feliz e senti que meu calibre era de fato muito bom. Para ganhar mais admiração das pessoas, eu lia mais da palavra de Deus e assistia filmes da Casa de Deus e leituras da sua palavra. Mas me contentava com ter entendimento literal para me exibir, sem buscar a vontade de Deus ou a verdade. Nas reuniões, eu era o mais abrangente possível para que os outros pensassem que eu entendia mais. Até comungava sobre coisas que eu não entendia bem, para que achassem que eu sabia de tudo. Além disso, para ser bem visto pelo líder, eu fingia ser muito forte. Por exemplo, eu tinha noções sobre a obra de Deus. Mas pensei que, se contasse a alguém, meu líder pensaria que eu não entendia a verdade. Assim, eu escondia minhas noções do meu líder. Era como se eu usasse uma máscara. O eu que outros viam era uma ilusão. Depois eu fui escolhido como um líder, a cargo do trabalho evangelístico. Para isso era preciso ter calibre, discernimento e habilidade no trabalho. Achava que mais ninguém tinha essas qualificações na igreja. Por isso Deus me ordenou para esse dever. As promoções me levaram a achar que eu era diferente dos outros, mais ávido na busca pela verdade. Alguém amado e favorecido por Deus. Até achava que cuidar do trabalho evangelístico era como ser um guarda da casa de Deus, que eu podia decidir quem entraria e quem não entraria. Aos poucos, fui me tornando cada vez mais arrogante. E achava que estava acima dos meus irmãos, que podia dar ordens e que meus irmãos deveriam me ouvir. Era difícil cooperar com os outros com esse tipo de pensamentos? Sim. No trabalho da igreja, eu sempre queria decidir e ter a última palavra, pois achava que era capaz no trabalho, que dominava os princípios e não precisava das opiniões ou dos conselhos dos meus irmãos. Eu os menosprezava. Havia uma líder de equipe de calibre mediano, e sem considerar se ela cumpria bem os seus deveres, eu quis substituí-la. Além disso, eu vi os irmãos como subordinados e achava que podia tratá-los como eu quisesse. Numa reunião, por exemplo, eles estavam compartilhando como pregavam o evangelho e achei que estavam sendo inapropriados, por isso os repreendi. E lhes disse o que deviam fazer. Uma irmã tinha seu método de praticar no dever, mas eu não achava que ela estava certa, e sem comunicar princípios, lidei duramente com ela. Os irmãos devem ter se sentido constrangidos por isso. Sim. Mais tarde, essa irmã me disse estar tão negativa que não queria ser minha parceira. Depois, numa reunião, o líder perguntou se havia dificuldades, e essa irmã denunciou o meu problema dizendo que eu não comungava sobre a verdade, lidava com os outros, e ao fazer isso eu era muito duro. Vários irmãos relataram que eu lidava com as pessoas arbitrariamente e expuseram minha arrogância usando a palavra de Deus. Sua arrogância já era séria àquela altura. Era. Na verdade, alguns irmãos já tinham conversado comigo sobre meu comportamento arrogante. Alguns me achavam muito rígido ao perguntar sobre o trabalho dos outros. Em suas mensagens, diziam: "Irmão, não deveria falar assim. Os irmãos ficarão negativos." Outros diziam: "Você trata os outros como inferiores. Nunca fala de igual para igual com os irmãos. Por isso, alguns não querem conversar com você. E outros se sentem tão atacados que desistem do dever." Depois de ser repreendido e tratado várias vezes, meu orgulho ficou ferido. Eu costumava pensar que Deus me amava e me favorecia. Mas ao ver como meus irmãos me expuseram e me rejeitaram, senti-me negativo. Sem meu prestígio, eu não tinha motivação para cumprir meu dever. Todo dia eu dava avisos e agia sem me envolver.
Não fazia um trabalho detalhado, nem acompanhava os deveres dos irmãos. E não me concentrava em resolver seus problemas. Eu não me importava com o que precisavam. Depois, uma irmã percebeu meu estado errado e me mandou estas palavras de Deus. Deus diz: desde a corrupção do homem por Satanás, a natureza das pessoas tem deteriorado. E aos poucos ele perdeu a razão de alguém normal, não agindo mais a partir de uma posição humana. Cheio de aspirações, ultrapassando a estação do homem, mas ansiando se elevar mais. O que seria elevar-se mais? Superar Deus, os céus e tudo mais. Qual é a razão das pessoas ficarem assim? No fim das contas, a natureza do homem é arrogante demais. Arrogante é um termo pejorativo, e ninguém quer ser rotulado com esse termo. Na verdade, porém, todos são arrogantes. E todos os humanos corruptos têm essa essência. Alguns dizem: não sou nem um pouco arrogante. Nunca quis ser o arcanjo, nem ultrapassar Deus ou todos os outros. Eu sempre fui uma pessoa bem comportada e responsável. Não é assim. Isso está incorreto. Quando ficam arrogantes em natureza e essência, as pessoas tendem a desobedecer e resistir a Deus, não atentar às suas palavras, gerar noções sobre ele, fazer coisas que o traem e coisas que exaltam e dão testemunho de si mesmas. Você diz que não é arrogante, mas suponha que recebeu uma igreja e que lhe deixaram liderá-la, que você não foi tratado por mim nem podado pela família de Deus. Depois de um tempo como líder, você traria as pessoas a seus pés e as faria submeter-se. E por que você faria isso? Pela sua natureza, seria uma revelação natural. Você não precisa aprender isso de outros, nem que os outros lhe ensinem isso. Não precisa que outros o instruam ou encorajam a fazer isso. Esse tipo de situação lhe é natural. Tudo o que você faz é para que se submetam a você, o adorem, o exaltem, o testifiquem e o ouçam em tudo. Permitir que você lidere, naturalmente, faz isso acontecer, e isso não pode ser mudado. E como essa situação vem a acontecer? Pela natureza arrogante do homem. A manifestação da arrogância é rebeldia e resistência a Deus. Quando são arrogantes e hipócritas, as pessoas tendem a estabelecer seus reinos e a fazer o que querem. Trazem outros para suas mãos e os atraem para seus braços. Quando as pessoas são capazes disso, isso significa que a essência de sua natureza arrogante é a de Satanás, a do arcanjo. Sim. Quando sua arrogância alcança certo ponto, elas se tornam um arcanjo e deixam Deus de lado. Se você possuir tal natureza arrogante, Deus não terá lugar em seu coração. Amém. Com as palavras de Deus, refleti sobre meu comportamento até então. Desde o início da minha fé em Deus, meus irmãos me admiravam e me encorajavam, elogiavam meu calibre e minha comunhão. E fui promovido várias vezes. Por isso me achava especial e melhor do que os outros. A minha natureza arrogante me fez pensar que Deus me amava e me favorecia. Eu me achava excepcional e superior. Então comecei a usar minha posição para repreender os outros. Até tentei controlar meus irmãos e obrigá-los a me ouvir. Comportava-me como um arcanjo. Exato. Eu me achava importante. Depois de ser exposto e tratado pelos meus irmãos, eu percebi que não era tão perfeito quanto imaginava. Em vez disso, era bem arrogante e corrupto. Eu acreditava estar acima dos outros, que Deus me favorecia, mas era só imaginação minha. Verdade. Dias depois, li mais palavras de Deus que expunham e analisavam anticristos. Vamos assistir ao vídeo. Vamos. Deus Todo-Poderoso diz: os anticristos pagarão qualquer preço em nome de seu status e da satisfação de sua ambição, por seu objetivo de controlar a igreja e ser Deus. Eles frequentemente trabalham noite adentro e acordam bem cedo, ensaiando seus sermões durante a madrugada.
Tudo isso para se equipar com a doutrina de que precisam para dar sermões altivos. Todos os dias, eles ponderam quais das palavras de Deus devem usar na pregação de seus sermões altivos. Quais palavras inspirarão admiração e elogio entre os escolhidos? E então, eles aprendem essas palavras de cor. Depois eles consideram como interpretar essas palavras de uma maneira que demonstre sua excelência e sabedoria, com todo o trabalho de um estudante que compete por um lugar na faculdade. Quando alguém faz um bom sermão, ou um sermão que fornece alguma iluminação, ou um sermão que providencia alguma teoria, um anticristo o pegará, o compilará e o transformará em um sermão seu. Não existe trabalho que seja grande demais para um anticristo. Quais, então, são o motivo e a intenção por trás desse seu trabalho? Uma coisa os impulsiona: ser capaz de pregar essas palavras, de dizê-las claramente e com facilidade, ter domínio fluente sobre elas para que os outros possam ver que o anticristo é mais espiritual do que eles, que ele valoriza mais as palavras de Deus, que ele tem mais amor por Deus. Dessa forma, um anticristo pode ganhar a adoração de algumas das pessoas à sua volta. Um anticristo acha que vale a pena fazer isso e que vale qualquer esforço, preço ou adversidade. A essência do comportamento dos anticristos é usar o tempo todo vários meios e métodos para alcançar seu objetivo de ter status, de conquistar as pessoas e fazer com que elas os sigam e venerem. É possível que, nas profundezas do coração, não estejam disputando de forma deliberada a humanidade com Deus. Mas uma coisa é certa: mesmo quando não disputam com Deus pelos humanos, ainda desejam ter status e poder entre os homens. Mesmo se chegar o dia em que percebam que estão disputando com Deus por status e se controlem, ainda empregam outros métodos para ganhar status na igreja, acreditando que ganharão legitimidade, conquistando a aprovação e o consentimento dos outros. Em resumo, embora tudo que os anticristos fazem pareça englobar um cumprimento fiel de seus deveres e eles pareçam ser verdadeiros seguidores de Deus, sua ambição por controlar as pessoas e por ganhar status e poder entre elas nunca mudará. Não importa o que Deus diga ou faça, e não importa o que ele peça às pessoas. Eles não fazem o que devem fazer, nem cumprem seus deveres de uma forma que condiga com suas palavras e exigências. Nem desistem de sua busca por poder e status como resultado de entender suas declarações e a verdade. Do começo ao fim, sua ambição os consome, controla e dirige seu comportamento e pensamento e determina a senda que trilham. Esse é o epítome de um anticristo. Deus diz que os anticristos, para fazer com que os outros os elogiem e os adorem, usam sofrimento para criar uma ilusão para enganar as pessoas. Vi isso e percebi que eu era assim. Eu sempre buscava fama e status, e tudo o que fazia era para ser admirado. Passava muito tempo lendo as palavras de Deus, e às vezes dormia tarde. Meu propósito era entender mais doutrinas para poder me exibir para os outros. Sim. Percebi que eu tinha algumas das manifestações dos anticristos reveladas na palavra de Deus. Senti que tinha sido condenado por Deus e fiquei muito angustiado. Mas na época, eu não ousei contar aos meus irmãos o meu estado real, pois temia ser visto como anticristo e ser expulso. Durante aquele período, um anticristo na igreja foi descoberto e expulso. Por fora, ela parecia se despender por Deus e buscar a palavra de Deus para comungar com os outros. Mas ela mesma não praticava a palavra de Deus. E quando algo não se alinhava com suas noções, era negativa. Negava a obra de Deus e perturbava quem investigava o caminho verdadeiro. Percebi que havia
coisas em mim que eram iguais a ela. Por exemplo, eu procurava a palavra de Deus para comungar com outros, mas eu mesmo não a praticava. Ao ter problemas, eu confiava em minha opinião e calibre para resolvê-los, mas não buscava a vontade de Deus nem praticava a verdade. Vi que manifestava as mesmas coisas que esse anticristo, e que outras manifestações dos anticristos reveladas na palavra de Deus também se aplicavam a mim. Meu medo de virar um anticristo e ser expulso aumentou. Na época, fiz um grande esforço para conter minha ansiedade na frente dos outros, mas eu estava péssimo e me sentia como se tivesse sido condenado à morte. Aos poucos, minha atitude defensiva e suspeita foram ficando mais sérias. Senti que eu tinha uma natureza ruim, que conseguia enganar e controlar os irmãos, e que eu acabaria interrompendo o trabalho da casa de Deus como aquele anticristo. Pensar nisso me deu mais medo ainda. Você não se via bem, não entendia Deus e ficava na defensiva. Certo. Na época, eu não sabia distinguir entre o caráter e a essência de um anticristo. Nem entendia qual era a vontade de Deus nesse ambiente. Achava que seria eliminado por Deus igual ao anticristo. E não esperava ser abençoado. Então reclamei. Fui contra a minha família para crer em Deus e cumprir o meu dever. Até renunciei ao meu futuro e saí de casa para espalhar o evangelho. Paguei um preço tão alto. Ainda assim vou ser punido no inferno. Se soubesse que daria nisso, não teria me despendido tanto. Ao menos teria tido conforto físico. Esse estado é muito perigoso. Na época você veio para diante de Deus para buscar a verdade e corrigir seu estado? Na época, eu só pensei em meu destino e não em buscar a vontade de Deus. Ficava na defensiva contra Deus e não o entendia. No fim, deixei o dever de liderança. Porque senti que, se continuasse cumprindo um dever tão importante, eu acabaria sendo expulso. Deixei de me abrir com os irmãos, porque temia que me criticassem e lidassem comigo ao verem minha verdadeira face. E não quis dividir o dever com ninguém. E fui me distanciando cada vez mais dos irmãos. Depois, fingi ir para casa para pregar o evangelho e voltei para minha família. Sendo perseguido e julgado pela família, fiquei mais negativo. Embora continuasse participando das reuniões, eu só agia sem me envolver. Eu estava muito fraco e sentia que tinha chegado ao fim na minha fé. Então decidi sair da casa de Deus. Você deixou de ir às reuniões e de falar com os irmãos? Sim. Depois de sair da igreja, meu coração ficou muito vazio. Eu me trancava no quarto o dia todo e não queria fazer nada. A família parou de me perseguir e eu tinha bastante conforto físico. Mas só sentia medo e muita culpa. Eu estava apavorado de que seria punido por Deus por traí-lo. E tinha medo do inferno e da morte. Então pensei em maneiras de aliviar minha ansiedade. Li muitos livros de ciências sociais, esperando encontrar neles algum conforto para a alma. Mas não adiantava. Nada conseguia aliviar meu tormento interior. Só me restava esperar pela morte. Sim, não existe dor maior que a de trair e abandonar Deus e perder sua presença. Sim. Como você conseguiu reverter as coisas nesse estado? Mais tarde, orei a Deus e pedi que Ele me tirasse daquela situação. Ouvi hinos e li as palavras de Deus. Foi quando a palavra dele despertou meu coração. Li em suas palavras: algumas pessoas têm manifestações de um anticristo e revelam caracteres de um anticristo, mas ao mesmo tempo aceitam e reconhecem a verdade e amam a verdade. Elas são possíveis objetos de salvação. Devido a uma declaração de Deus, muitos se sentem fracos, pensam que ele os abandonou e relutam em continuar a seguir Deus e prosseguir. Na verdade, você não entende o que é o abandono. Seu abandono de si mesmo é o verdadeiro abandono. Às vezes, as palavras com as quais Deus o define são faladas meramente em ira.
Ele de forma alguma está definindo ou condenando você. Não tem a ver com seu destino, nem com o que Deus lhe concede. Não é sua punição final. Essas são só palavras que o julgam e lidam com você. Elas falam das esperanças de Deus para você. São palavras para relembrar e advertir você. Elas vêm do coração de Deus. Porém, há alguns que caem e abandonam Deus como resultado dessas palavras de julgamento. Às vezes, as pessoas creem que Deus as abandonou. Mas isso não é verdade. Ele só põe você de lado ou acha detestável e não quer atentar para você. Contudo, ele não o abandonou de fato. Alguns fazem um esforço para cumprir seu dever na casa de Deus. Mas por causa de sua essência e das coisas que são manifestas neles, Deus realmente os abandona. Eles não foram escolhidos de fato, mas simplesmente prestaram serviço por um tempo. Entretanto, Deus disciplina, castiga e julga alguns duramente. Ele os trata de maneira contrária às noções do homem. Alguns não entendem suas palavras, acham que Deus é ofensivo e está implicando com eles. Acham que não há dignidade em viver diante de Deus. Querem parar de magoar a Deus e saem da igreja. Elas até acham que há senso em fazer isso e então dão as costas para Deus. Mas na verdade, Deus não as abandonou. Eles ignoram a vontade de Deus e são um pouco sensíveis demais. Chegam a desistir da salvação de Deus. Elas têm mesmo consciência? Há vezes em que Deus rejeita pessoas ou as coloca de lado para que possam refletir sobre si mesmas. Mas Deus não as abandonou de fato. Ele está dando a elas a chance de se arrepender e não as está abandonando. Deus só abandona de fato os anticristos e quem comete atos malignos. Alguns dizem: eu me sinto destituído da obra do Espírito Santo. E há muito estou sem a iluminação do Espírito Santo. Deus me abandonou? Isso está errado. Você diz que Deus o abandonou, que ele não o salvará. Então, ele determinou o seu fim? Você pode não sentir a obra do Espírito Santo, mas Deus não o privou do direito de ler suas palavras. Nem determinou seu fim, sua senda para a salvação não se acabou. Por que está perturbado? Seu estado e motivo, suas opiniões ideológicas, estão erradas. Seu estado de espírito está distorcido. E se você não tentar consertar essas coisas, procurando a verdade, e constantemente interpretar mal e culpar a Deus, e jogar a responsabilidade em Deus, diz: Deus não me quer, então não creio mais nele. Você não está sendo ridículo? Você não está sendo insensato? Amém. 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 A palavra de Deus falou ao meu coração. Entendi que Deus não tinha me eliminado, condenado, nem determinado meu fim. Certo. Na verdade, Deus sabia desde o início o quão corrupto eu era. Deus arranjou para que meus irmãos me expusessem na hora certa e usou a palavra dele para revelar meu caráter corrupto e a senda errada que eu seguia. Pois só assim eu poderia me conhecer. Foi uma ótima chance de mudar. Foi. Sim. Seu julgamento, castigo, poda e tratamento eram para me salvar. Mas eu usei minhas noções e entendi errado a vontade de Deus. Vi condenação no julgamento e castigo dele e achei que seria eliminado. Equivocadamente, criei que Deus não me queria por eu ter manifestações de um anticristo e que eu estava fadado a ser destruído. Porém, as minhas manifestações eram normais aos olhos de Deus. Sim. Embora eu revelasse o caráter de um anticristo, eu não tinha chegado ao ponto de decidir ser um anticristo. Deus quer eliminar e punir quem tem a essência de um anticristo. Eles nunca se arrependerão, pois a natureza e a essência deles são malignas e eles odeiam e detestam a verdade. Sim. Sim. Não importa o que façam de errado, não admitem. E fazem de tudo para manter o status e o prestígio. Eu ainda conseguia perceber que eu era corrupto e que estava errado. Então ainda podia me arrepender. Sim.
Eu só tinha o caráter de um anticristo. Não era daqueles que não aceitavam a verdade. Sim. Graças a Deus. Quando nos tratamos corretamente, temos uma senda. Certo. Mas, na época, eu não entendia a vontade de Deus. E não conhecia o amor de Deus, nem o caráter justo dele. Pensava que, já que Deus não me queria mais, meus esforços seriam em vão. Se não aproveitasse os prazeres carnais no mundo, eu ficaria sem nada. Agora, lembrando-me do que eu fiz, sinto muita vergonha. Jurei a Deus muitas vezes que eu o seguiria por toda a vida. Mas dessa vez, ao ser julgado e exposto, eu me tornei passivo e neguei a salvação de Deus, perdi a fé nele. E sem hesitar decidi voltar ao mundo e buscar prazeres carnais. Eu tinha mesmo consciência? Ao entender a vontade de Deus, minha esperança voltou. Era como se eu tivesse sido ressuscitado. Renunciei a tudo em minha vida, ponderei a palavra de Deus, cantei hinos, ouvi suas palavras e busquei sua vontade. Era como recomeçar na senda da crença em Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. De novo recebi a misericórdia de Deus e senti a presença dele. Aos poucos, encontrei paz e alegria interior. E senti no meu coração o desejo de voltar para a igreja. No entanto, eu não sabia se a casa de Deus me aceitaria. Orei a Deus pedindo que ele tivesse misericórdia de mim e me salvasse. Semanas depois, vi outras palavras de Deus que me fizeram entender mais da vontade dele. Vamos lê-las. Ótimo. Deus diz: no passado houve alguém que foi expulso da igreja por fazer coisas ruins. E seus irmãos o rejeitaram. Após vagar por aí por alguns anos, ele agora retornou. O fato de não ter abandonado Deus totalmente é uma coisa boa. Ele ainda tem uma chance e uma esperança de ser salvo. Se tivesse fugido, deixado de crer, tornando-se igual aos incrédulos, ele estaria condenado. Se der meia volta, ainda há esperança. Isso é raro. Seja lá como Deus age, ou como trata as pessoas, se as odeia ou detesta, se vier o dia em que elas derem meia volta, isso me consolará muito, pois significará que elas ainda têm espaço para Deus no coração, que não perderam completamente sua razão humana ou sua humanidade. Ainda querem ter fé e têm intenção de reconhecer Deus e voltar para Ele. Para aquelas que têm Deus em seu coração, não importa quando tenham deixado a casa de Deus. Se retornarem e essa família ainda estiver em seu coração, eu terei apego por elas e certo consolo nisso. No entanto, se elas nunca voltarem, será uma pena. Se elas retornarem e se arrependerem de verdade, meu coração será tão gratificado e consolado. Quando foi embora, você devia estar muito negativo e num estado ruim. Mas se você consegue voltar agora, isso prova que você ainda tem fé em Deus. No entanto, não se sabe se você pode ir adiante, pois as pessoas mudam rápido. Na era da graça, Jesus teve piedade para com os humanos. Se uma ovelha de 100 se perdia, ele deixava as 99 para procurá-la. Esse verso não representa um método, nem uma regra. Mostra a intenção de Deus de salvar as pessoas, bem como seu profundo amor por elas. Não é uma maneira de fazer as coisas, é um tipo de caráter, uma mentalidade. Portanto, algumas pessoas partem por 6 meses ou 1 ano, têm fraquezas ou sofrem com concepções erradas, mas se acordam, ganham conhecimento, dão meia volta e voltam para a trilha certa. Sinto especial consolo e isso me traz um pouco de prazer. Neste mundo de alegria e esplendor, e nesta era do mal, conseguir seguir firme, reconhecer a Deus e voltar à trilha certa são coisas que trazem bastante conforto e empolgação. Sim. Por exemplo, pense nos filhos. Se eles são ou não filiais. Como você se sentiria se
eles não o reconhecessem, saíssem e nunca voltassem. Por dentro você se preocuparia e se perguntaria: quando meu filho voltará para que eu possa vê-lo? Afinal, ele é meu filho. E não foi por nada que eu o criei e amei. Você sempre pensou assim. Desejou que esse dia chegasse. Todos sentem o mesmo. Sem falar de Deus. Não é dele uma esperança ainda maior de que o homem encontre seu caminho de volta depois de ter se desviado? Que o filho pródigo retorne? Hoje lhes falta estatura. Mas um dia as pessoas entenderão a vontade de Deus. A menos que não desejem a fé verdadeira ou sejam incrédulos. Então Deus não se preocupará. Amém. Amém. Sim. Fiquei bem comovido com as palavras de Deus. Senti que Deus estava falando comigo pessoalmente, como uma mãe fala com seu filho. Deus me confortou quando eu estava desesperado, me deu esperança e me mostrou o amor dele pelas pessoas. Sim. Vi que Deus não condena nem mata as pessoas arbitrariamente. Deus encarnou nos últimos dias para salvar o homem. Isso. Deus nunca me abandonou como eu supunha. Em vez disso, ele me julgava e castigava pelo meu caráter corrupto e pela minha senda errada. E isso era sua justiça e santidade, um jeito de me mudar. Sim. Sim. Deus esperava meu arrependimento, mas eu tinha muitas noções e equívocos sobre ele. Via seu julgamento e salvação como eliminação e punição. Não entendia a vontade dele e não era obediente. Eu sempre assumia um ponto de vista pessoal e via minha opinião como a verdade. Sim. Embora eu fosse tão rebelde, Deus sabia o que me faltava e onde eu cairia e falharia. Passo a passo, Deus me guiou até eu despertar e recuperar a razão. Vi que a intenção de Deus de salvar as pessoas é sincera. Sim. Contanto que as pessoas guardem seu nome e seu caminho, Deus sempre estenderá a mão da salvação. Sim. Deus nos ama mais do que eu percebia. Deus é responsável pela vida de cada um. Graças a Deus. Eu sabia que não era muito tarde para mim se me arrependesse para valer. Eu ainda tinha chance de mudar meu caráter corrupto e de ser salvo. Sim. Ao entender a vontade de Deus, meu estado negativo e meus erros foram revertidos. Graças a Graças Deus. a Deus. O amor de Deus pelas pessoas é tão grande. É. Deus sempre espera que possamos mudar e nunca desistiu de nos salvar. Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Mais tarde, li mais da palavra de Deus, que me deu algum entendimento do significado da obra do julgamento de Deus. Vamos vê-las. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: Hoje Deus os julga, os castiga e os condena, mas saiba que a sua condenação é para que você possa se conhecer. Condenação, maldição, julgamento, castigo, tudo isso é para que você se conheça, para que seu caráter possa mudar e, além disso, para que você possa conhecer seu valor e ver que todas as ações de Deus são justas e de acordo com seu caráter e as necessidades de sua obra, que ele opera de acordo com seu plano para a salvação do homem, e que ele é o Deus justo que ama o homem e salva o homem, julga e castiga o homem. Se você sabe apenas que é de status inferior e que é corrupto e desobediente, mas não sabe que Deus deseja deixar clara a sua salvação mediante o julgamento e o castigo que hoje ele faz em você, você não tem como experimentar e muito menos é capaz de seguir adiante. Deus não veio para matar nem para destruir, mas para julgar, amaldiçoar, castigar e salvar. Antes da conclusão de seu plano de gestão de 6.000 anos, antes de ele expor o fim de cada categoria de homens, a obra de Deus na terra é para o bem da salvação. É toda para tornar aqueles que o amam totalmente completos e trazê-los para a submissão ao seu domínio. Não importa como Deus salva pessoas, tudo é feito levando-as a se libertar de sua velha natureza satânica. Isto é,
Deus as salva, fazendo com que elas busquem a vida. Se não buscarem a vida, elas não terão como aceitar a salvação de Deus. A salvação é obra do próprio Deus, e a busca de vida é algo que todo homem deve possuir para aceitar a salvação. Aos olhos do homem, salvação é o amor de Deus, e o amor de Deus não pode ser castigo, julgamento e maldição. Salvação deve conter amor, compaixão e, ademais, as palavras de consolo, bem como deve conter as ilimitadas bênçãos concedidas por Deus. As pessoas creem que, quando Deus salva o homem, Ele o faz tocando-o e fazendo com que Ele lhe entregue o coração por meio de suas bênçãos e sua graça. Ou seja, seu tocar o homem é sua salvação dele. Esse tipo de salvação se dá por fazer um acordo. Só quando Deus lhe conferir 100 vezes mais, o homem virá a se submeter diante do nome de Deus e se esforçar para fazer o bem por ele e trazer-lhe glória. Essa não é a vontade de Deus para a humanidade. Deus veio operar na terra para salvar a humanidade corrupta. Não há falsidade nisso. Não fosse assim, ele certamente não teria vindo fazer sua obra em pessoa. No passado, seu meio de salvação foi mostrar extremo amor e compaixão, tanto que ele deu tudo de si a Satanás em troca pela humanidade inteira. Hoje em nada se parece com o passado. Hoje a salvação de vocês ocorre no tempo dos últimos dias, durante a classificação de todos conforme a espécie. O meio de sua salvação não é amor nem compaixão, mas castigo e julgamento a fim de que o homem possa ser salvo de forma mais completa. Assim, tudo o que vocês recebem é castigo, julgamento e golpes implacáveis. Mas saibam que nesses golpes impiedosos não há a mais ligeira punição. Saibam que, independentemente de quão duras sejam as minhas palavras, o que os sobrevém é apenas algumas palavras que lhes parecem sumamente cruéis. E saibam que, independentemente de quão grande seja a minha ira, o que sobrevém a vocês ainda são palavras de ensinamento. E eu não tenho intenção de feri-los nem de causar-lhes a morte. Tudo isso não é um fato? Saibam que hoje, quer se trate de julgamento justo ou de refinamento e castigo implacáveis, tudo é para o bem da salvação. Independentemente de hoje haver ou não a classificação de todos conforme a espécie ou a exposição das categorias do homem, todas as declarações e obra de Deus são para salvar aqueles que realmente amam a Deus. O julgamento justo visa a purificar o homem. O refinamento implacável visa a limpar o homem. Palavras duras ou castigos visam a purificar e são para o bem da salvação. Amém. Depois da leitura, vi que eu não entendia a obra de julgamento de Deus. A primeira vez em que aceitei a obra dele, eu desfrutei de muito amor e misericórdia de Deus e do esclarecimento do Espírito Santo. Desfrutar da graça de Deus me era suficiente. Eu pensava que era um bebezinho nas mãos de Deus, valorizado por ele, que eu era especial e perfeito, e que não seria tão julgado por Deus. Portanto, quando o julgamento e castigo severos de Deus vieram, quando as palavras dele expuseram minha rebeldia, resistência e meu caráter de anticristo, eu pensei que Deus me eliminaria e senti que meus esforços foram em vão. Então decidi sair da igreja. Meu desejo por bênçãos, minhas ambições e minha ignorância me levaram a trair a Deus. Meu egoísmo só me deixou ver a condenação de Deus e não seu desejo de salvar as pessoas. Na era da graça, Deus era misericordioso e tolerante com as pessoas, e ele redimiu toda a humanidade do pecado. Mas estávamos corrompidos por Satanás. Só o julgamento e o castigo severos de Deus podiam mudar nossos caracteres corruptos e nos salvar plenamente do domínio de Satanás. Certo. Eu era a personificação de Satanás de tão corrupto e precisei desse julgamento e castigo severos de Deus para acordar.
pois só esse tipo de obra me faria ver a aparência desagradável da minha corrupção por Satanás. Sim. E só então eu me odiaria e renunciaria a Satanás. Certo. Certo. Sem isso, eu ainda pensaria que sou perfeito e amado por Deus. E nunca buscaria a verdade, nem refletiria sobre mim mesmo. Sim. Eu teria seguido a senda errada do anticristo até a morte. Sim. Eu criei em Deus, não queria sofrer, mas ser mimado por Ele, desfrutar da sua misericórdia e de suas bênçãos para sempre. Como eu poderia ser purificado por Deus assim? Não. Minha ignorância e meu egoísmo me cegaram para o amor e bênção na obra de julgamento de Deus. De modo que entendi Deus errado, me afastei dele e o traí. Eu paguei um preço alto pela minha ignorância e egoísmo. Sim. Após notar o grande significado da obra de julgamento de Deus, eu tive a confiança para seguir a Ele e experimentar sua obra de novo, pois entendi que não importava se a obra de Deus se alinhava às minhas noções, tudo foi feito para me purificar e mudar meu caráter corrupto. Foi para me salvar plenamente do domínio de Satanás. Certo. Exato. Embora experimentar julgamento e castigo nos faça sofrer, eles nos capacitam a vir para diante de Deus, a refletir sobre nós e a nos arrepender. Não importa quão doloroso seja, no fim mudamos. Nós nos beneficiamos. É uma bênção de Deus. Sim, graças a Deus. Mais tarde, refleti sobre mim com a palavra de Deus. Li uma passagem especial. Eu gostaria de lê-la. Ótimo. Aqui, este parágrafo. Tudo bem. Pessoas com uma natureza arrogante são capazes de desobedecer a Deus, de resistir a Ele, de cometer atos que o julgam e o traem, de fazer coisas para se exaltar, para estabelecer seu próprio reino. Sim. Se houvesse dezenas de milhares que aceitaram a obra de Deus em um país, e a casa de Deus enviasse você para liderar e pastorear os escolhidos de Deus, e desse a você autoridade e permitisse que você trabalhasse sozinho sem supervisão, após vários meses, você teria se tornado um governante soberano. Você teria todo o poder, daria as ordens. Todos os escolhidos reverenciariam você, adorariam você, obedeceriam a você como se você fosse Deus. A maioria até chegaria a ajoelhar-se e curvar-se diante de você, cantando seus louvores, dizendo que você prega com percepção, alegando que suas declarações são o que eles precisavam e que você pode prover as necessidades deles. Tudo isso sem nem usar a palavra Deus. Verdade. Como você teria feito esse trabalho? O fato de elas serem capazes de tal reação provaria que o trabalho que você esteve fazendo não envolvia dar testemunho de Deus. Ao contrário, só dava testemunho de você e o exibia. Verdade. Como você pôde alcançar tal resultado? Alguns dizem: o que eu comunico é a verdade. Certamente nunca testifiquei a mim mesmo. Sua atitude, esse jeito, está tentando comunicar a partir da posição de Deus. E não é a de ocupar a posição de um humano corrupto. Tudo o que você diz é conversa bombástica. E fazer exigências aos outros nada tem a ver com você mesmo. Assim você alcançaria o efeito de outros o adorarem, o invejarem e o elogiarem, até que no fim todos soubessem de você, o testificassem, exaltassem e bajulassem até o céu. Quando isso acontecer, será seu fim. Você terá fracassado. Não é essa a senda em que vocês estão agora? Se pedissem que você liderasse umas 1.000 ou 10.000 pessoas, você se sentiria exultante. Então produziria arrogância e tentaria ocupar a posição de Deus, em fala e gestos. E não saberia o que vestir, o que comer ou como andar. Você regozijaria nos confortos e se manteria no alto, não dignando-se a ver os irmãos comuns. Você se tornaria degenerado e seria desnudado e eliminado, derrubado como arcanjo. Todos vocês são capazes disso, não são? Amém. 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 Pensando nas palavras de Deus, lembrei-me do meu comportamento. Desde que iniciara meus deveres, sem saber, eu tinha seguido a senda do anticristo. Para garantir um lugar no coração dos meus irmãos, em nome de mais poder e prestígio, eu me disfarcei com muitas falsidades para ter o respeito dos meus irmãos.
Além disso, já que eu sempre era promovido, eu me achava melhor do que eles e que eu era favorecido por Deus e ordenado por Ele para gerenciar os outros. Logo me tornei bem arrogante. Menosprezei os outros. Quis que me obedecessem e se submetessem a mim. E trouxe todos para diante de mim mesmo. Em meu dever, não foquei em buscar os princípios da verdade, nem pedi por opinião e sugestões, pois achava que eles eram piores do que eu. Nas reuniões, eu os criticava e repreendia na frente de todo mundo, e expunha os desvios e os erros em seus deveres, fazendo com que se sentissem tão negativos que não queriam cooperar comigo. Também exigia que os outros me seguissem e cumprissem seus deveres do meu jeito, mas eu não os guiava na busca dos princípios da verdade. Sem a revelação da palavra de Deus, eu não me acharia arrogante. Não acharia que meu desejo por status era um problema sério. Nem perceberia que eu tinha embarcado na senda do anticristo. Certo. Sem a palavra de Deus para expor meu eu verdadeiro, eu teria seguido a senda do anticristo, feito coisas imperdoáveis e sido destruído por Deus. Sim. Depois disso, li outra passagem da palavra de Deus. Deus diz: como uma das criaturas, o homem deve manter sua posição e se comportar com consciência. Obedientemente, proteja aquilo que lhe é confiado pelo Criador. Não haja indevidamente, nem faça coisas além de sua capacidade, ou que Deus abomina. Não tente ser grande, um super-homem, ou estar acima dos outros. Nem busque tornar-se Deus. É isso que as pessoas não devem desejar ser. Querer se tornar grande ou um super-homem é absurdo. Querer se tornar Deus é ainda mais vergonhoso. É repugnante e desprezível. O que é louvável e o que as criaturas mais devem valorizar é se tornar uma criatura verdadeira. Esse é o único objetivo que todas as pessoas devem perseguir. Amém. 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 Depois da leitura, refleti para me entender. Eu tinha me achado diferente e, especialmente após virar líder e ganhar status, minha natureza satânica foi ainda mais exposta. Eu era arrogante e me exibia. Eu queria que meus irmãos me adorassem e me obedecessem. Deus me deu dons e status, e eu queria poder. Fui vergonhoso e ignorante. Deus queria que eu fosse um verdadeiro ser criado, que aceitasse sua soberania e provisão, cumprisse meu dever e testificasse para ele. Mas eu estava tão corrompido por Satanás que perdi a razão de uma pessoa normal e esqueci meu lugar como um ser criado. Eu não queria me comportar como alguém comum. Queria ser um super-homem admirado pelos outros. Na verdade, eu tinha o mesmo status dos meus irmãos. Só porque Deus tinha me dado um dom especial ou me exaltado a ser um líder, isso não significava que eu era superior aos meus irmãos. Eu ainda era um ser criado. Esses dons me foram dados por Deus. Eu não devia ter me exibido. Deveria ter me concentrado em cumprir bem o meu dever e virar um ser criado decente. Graças a Correto. Deus. Teria sido mais sábio a se fazer. Certamente. Verdade. Quando percebi isso, eu tive uma senda de prática e tive uma sensação de alívio. Agora eu queria voltar para a igreja e continuar meu dever. Dessa vez, mais determinado a seguir a Deus e cumprir meu dever, apaguei tudo em meu computador e celular que nada tinha a ver com minha crença em Deus. Deixei tudo de lado para seguir a Deus. Graças a Deus. Alguns dias depois, voltei para a igreja. Logo, reassumi meu dever de pregar o evangelho. Graças a Deus. Graças a Deus. Dessa vez, comecei do zero e cooperei com meus irmãos. Sempre que eu encontrava um problema, eu pedia sua opinião e sugestões e pedia que participassem. Eu não tomava mais decisões sozinho. E não impunha mais minhas opiniões aos meus irmãos. Em vez disso, eu os aconselhava e trabalhava com eles para achar uma boa senda de prática. Também não quis mais me exibir para fazer com que me admirassem. Nem quis mais controlá-los. Não quis mais poder. Em vez disso, aprendi a buscar os princípios da verdade com eles. Ao praticar assim, senti uma profunda paz.
que era algo que não tinha sentido antes. Graças Graças a Deus. Agora, meu relacionamento com meus irmãos é muito mais fácil. E eles estão dispostos a cooperar comigo. Sou grato a Deus pela oportunidade de recomeçar. Graças a Deus. Sinto de verdade que só as palavras de Deus podem mudar meu caráter arrogante e minha busca por status. Só elas me colocam na posição de um ser criado, cooperando com os irmãos pelo bem do dever, vivendo como humano. Com o julgamento, castigo, poda e tratamento severos, experimentei o amor de Deus. Ganhei entendimento dos meus caracteres corruptos e tenho uma visão clara da obra de Deus e uma fé maior em Deus. Graças a Deus. Sinto que o julgamento e castigo de Deus não são para condenar e destruir as pessoas. Mas como diz a palavra de Deus, o castigo e o julgamento de Deus são a luz da salvação do homem. E não há maior bênção, graça ou proteção para ele. Amém. Amém. Minha natureza era muito arrogante e ambiciosa, e meus caracteres satânicos muito sérios. Por isso Deus usou um julgamento e castigo severos para me purificar e mudar, para me guiar até a senda certa. Sou grato a Deus por me salvar. Graças a Deus. O julgamento e castigo Essa de Deus é uma experiência são realmente maravilhosa. maravilhosos.